Todos já acharam, amém? E diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dela, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, está aqui a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que diz, Pai, que nos fortalece, que nos direciona. Senhor, que em nome de Jesus, que de uma forma toda especial, Pai, mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos direcionar, Senhor. Que aqui em nome de Jesus, Pai, possa ter pessoas com o coração voltado, Pai, para Ti, para a Tua palavra, Senhor. Corações, meu Pai, como terra fértil, Senhor, para receber dessas sementes, que em nome de Jesus vai frutificar e vai dar uma grande árvore, Senhor. Pai, eu estou aqui como Teu servo, Senhor. Me capacita, me conduz conforme a Tua vontade, conforme o Seu querer, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus, que possamos sair mais uma vez aqui fortalecidos no Senhor, Pai. Porque é do Senhor, Pai, que vem a nossa força. É do Senhor, meu Deus, que vem a nossa alegria, Pai. Que todos os dias da nossa vida seja assim, Pai. Debaixo, Senhor, do Teu amor. E por isso, Senhor, nós já Te louvamos e já Te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, eu confesso que por algumas vezes e várias vezes eu já li essa história do Jardim do Éden. Todos nós conhecemos a história que Deus cria e prepara tudo, todas as coisas, os mares, as águas, os animais, as árvores, e dá essa ordem aqui a Adão e Eva: vocês podem comer de tudo, de todas as árvores, de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento vocês não comerão, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E aqui nós vimos aqui essa conversa aqui da serpente, que na verdade é Satanás, com Eva, e ele dizendo que não, certamente se você comer, você não vai morrer, e vocês obterão conhecimento do bem e do mal, e vocês serão como Deus. E a mulher dando ouvido e sendo envolvida pelaquela conversa, ela desobedece à ordem do Senhor. E todos sabem a história. Todos sabem a história. Veio dor, veio sofrimento. Eles foram expulsos do jardim. Mas antes disso acontecer, houve algumas coisas que é muito linda da parte de Deus para as nossas vidas. Quando Deus chega no jardim, que eles se escondem, o Senhor já sabia que eles tinham desobedecido, que eles tinham obedecido à serpente. Eles ali estavam com vergonha, se sentindo nu. Mas uma das coisas muito lindas da palavra de Deus, depois que Ele falou que a mulher agora sofreria, daria o parto mediante a dor, que o homem comeria do suor do seu rosto, mas Ele diz: olha, eu colocarei inimizade em a serpente e o descendente da mulher, que ele esmagaria a sua cabeça e a serpente feriria seu calcanhar.
já era uma promessa do Jesus, o Salvador, não somente para Adão e Eva, mas também para nossas vidas. E eu creio que como Adão e Eva ali começaram também a se fortalecer naquela promessa, mediante aquele erro, como a palavra diz, que viram que era bom para obter conhecimento. E o Senhor começou a me tratar sobre justamente esse tema: conhecimento. Conhecimento. Todos nós almejamos ter conhecimento. Todos nós queremos ter conhecimento. Seja no casamento, para aplicarmos no casamento, no trabalho, nos nossos relacionamentos. Isso é algo que todos almejam. Ter conhecimento. E é algo também que Deus deseja muito para cada um dos seus filhos. Que nós possamos ter, obter e aplicar conhecimento. Mas não conhecimento do mundo, não conhecimento que o mundo ensina, mas um conhecimento que vem do alto. Um conhecimento que vem da palavra de Deus. É esse conhecimento que o Senhor almeja para a minha e para a sua vida. E caminhando aqui, a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita em tudo. Perfeita em tudo. E como é algo que deve ser constante na nossa vida, nós buscarmos sempre conhecimento na palavra. Na palavra. Irmãos, eu confesso que por ter a responsabilidade de chegar no meu trabalho, de levar uma palavra, muitas pessoas elas começam a fazer perguntas. Elas perguntam sobre uma coisa, perguntam sobre outra. Mas por que isso acontece? Por que isso? Por que aquilo? E eu vejo como é uma grande necessidade de nós, como cristãos, como povo de Deus, como povo escolhido de Deus, termos conhecimento da palavra, da vontade de Deus, do direcionamento do Senhor, para também aplicarmos na vida de outras pessoas. Pessoas que estão sedentas, pessoas que muitas vezes estão meio que sem saber como caminhar, que muitas vezes com a sutileza, ela te pergunta algo, que muitas vezes é aquele algo que é aplicado na vida dela. E quanto é importante nós termos conhecimento, e o conhecimento que vem de Deus. A primeira coisa que o Senhor me tratou em relação a conhecimento, que temos sempre que buscar o conhecimento, mas o conhecimento que vem do alto, o conhecimento que vem de Deus. No livro de 2 Coríntios, a palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a palavra de Deus diz isso: destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-los obediente a Cristo. Temos que levar para Deus todo o nosso pensamento, muitas vezes todo o nosso questionamento, aquilo que muitas vezes temos algumas dúvidas, temos sempre que levar para Deus, levar para o Senhor, colocar diante dEle. A palavra de Deus nos ensina que todas as nossas petições devem estar diante dEle, diante do Senhor. E quantas vezes nós temos dúvida em relação de posicionamento que devemos tomar? Quanto muitas vezes nós temos dúvida, até mesmo no temor do Senhor, ficamos com medo, Senhor, será que eu devo fazer dessa forma? E a palavra de Deus sempre nos ensina, levarmos cativo todo esse pensamento, todo esse sentimento, que possamos levar para Deus, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos incomoda, até mesmo tudo aquilo que nos traz alegria, que possamos levar cada dia, cativos para o Senhor, para que o Senhor julgue, e possa tratar no seu coração, e dizer, meu filho, minha filha, isso aqui pertence a mim, isso é para a sua vida, mas tem coisas, irmãos, que não é para a nossa vida. Assim como a palavra de Deus diz que tem caminho que aos nossos olhos parecem bons, e temos que levar esse sentimento, esse pensamento cativos para o Senhor. Precisamos ter essa sabedoria no pensar, sabedoria no fazer, sabedoria no agir, sabedoria a todo tempo. Isso provém de conhecimento. Nós estamos aqui, eu creio muito nessa palavra, porque nós estamos aqui
Está se cumprindo algo que Deus falou que é muito lindo. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, nunca deixe de congregar como é o costume de muitas pessoas. As pessoas deixam de congregar, deixam de estar se alimentando na palavra, e muitas vezes não sabem discernir o caminho que está andando, o caminho que está prosseguindo. Muitas vezes não sabe tomar uma decisão na sua vida. Muitas vezes está perdido e não sabe como se desvencilhar, como sair daquela prisão ou daquele buraco. E muitas vezes vai pedir conselho a pessoas que, assim como ela, não tem um conhecimento para direcionar a sua vida. Muitas vezes vai pedir para pessoas que também não têm. Como um cego pode guiar outro cego? Sabe, irmãos? Se nós, a cada dia, buscarmos o conhecimento em Deus, para a nossa vida, e começarmos a aplicar tudo que nós aprendemos aqui, tudo que nós ouvimos, e tudo que nós vemos, a nossa vida começa a mudar, começa a haver transformação. Olha o que aconteceu aqui. Essa mulher, Eva, quando começa a observar aquele fruto, ela observou que era bonita, que era agradável. Ela começa a colocar o foco simplesmente ali no fruto. E esqueceu do direcionamento de Deus e da palavra quando diz, olha, não coma porque você vai morrer. Muitas vezes é isso que acontece em nossa vida. Quando nós tiramos o foco daquilo que verdadeiramente é importante. E o conhecimento é que nos traz de novo para nos aliarmos com a vontade de Deus. Eu vi algo muito interessante, uma psicóloga falando na internet, e aquilo me chamou muito a atenção. E eu preparando essa palavra, quando eu vi da forma que ela começou a falar com as pessoas, foi muito interessante. Ela começou a conversar com as pessoas e falou assim, olha, ergue sua mão aí, ergue sua mão. Começa a olhar para a sua mão. Começa a observar para os seus dedos. Para as linhas, para as curvas. Começa a observar a sua unha. Começa a observar. Aí ela fez uma pergunta. Quantos dedos você tem? E todos responderam. 5. Ela falou, como? Como vocês têm 5 dedos? E a outra mão? E os dedos dos pés? Aí todo mundo perceberam. Quando muitas vezes, a nossa falta de conhecimento, nós colocamos o foco no problema, colocamos o foco na dificuldade, e esquecemos, ou muitas vezes deixamos de lado, um Deus que é poderoso, que é maravilhoso, um Deus que a sabedoria provém dEle, o conhecimento provém dEle, que nós possamos botar sempre o foco nele. Deixa de olhar para esse problema aí, não é esquecer, mas deixar simplesmente de focar no problema. Porque muitas vezes você pode estar passando por um problema na vida financeira. Mas eu tenho contas para pagar, Mas se você só ficar pensando no problema, você não vai pagar. Começa a pensar numa solução. Começa a orar a Deus. Pede sabedoria para guiar a sua vida, para guiar os seus negócios. Pede sabedoria a Deus. Começa a buscar o conhecimento na palavra de Deus. Quando a palavra diz assim, olha, quando você for construir, primeiro senta, faz as contas e vê se dá para pagar. Não é isso que a palavra de Deus diz assim? Isso é conhecimento. É conhecimento aqui, irmão, da palavra. Se é na vida amorosa, da mesma forma. De que forma eu devo agir com meu cônjuge, com minha esposa, com meus filhos? Isso é vontade de Deus. Que nós possamos a cada dia buscar o conhecimento nele. Porque ele é a fonte de todo o conhecimento. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Que quando você estiver passando por dificuldade, busca em Deus. Busca em Deus direcionamento. Busca no Senhor. Busca alguém que é filho, é serva de Deus, que é pessoa temente ao Senhor. Busca conselho nessas pessoas. Essas pessoas têm que parar de buscar um conselho em pessoas que estão vivendo muitas vezes a vida pior do que ela. Que não tem nem conhecimento. Mas nós, povo de Deus, temos conhecimento de quem Deus é sobre a nossa vida. De quem Jesus é para a nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, isso é muito lindo da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, assim como a sabedoria, o dinheiro também traz proteção. Mas há algo grande e muito especial na sabedoria.
Porque Ele conserva a vida. Isso é conhecimento que provém de Deus. Começa a confiar em Deus. Começa a confiar no Senhor. Começa a confiar nas promessas dEle. Foi isso que Ele fez aqui com Adão e Eva. Havia dores, sim. Ele ia passar por lutas, sim. Ele não ia estar num lugar belo, um jardim cheio de flores. Ele agora ia para a luta, para a lida. Mas sobre a vida dele, assim, e havia um Deus que cuidou deles, que os vestiu com pele de animais. Saiba que Deus está sobre a sua vida a cada momento, em cada dificuldade. Começa a sempre focar nesse Deus. Começa a observar as coisas que Ele já tem feito na sua vida. Começa a buscar nele o conhecimento. Que certamente haverá mudança sobre a sua vida. Tem outro ponto aqui, irmãos. Lá em Colossenses, antes de eu falar esse ponto aqui, eu quero falar esse versículo. Colossenses, capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecermos plenamente os mistérios de Deus, a saber, Cristo. Nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Sabe a segunda coisa que Deus tratou comigo através dessa palavra? Que o conhecimento, ele nos proporciona um recomeço. O conhecimento, ele nos proporciona um recomeço de vida, um recomeço no relacionamento, um recomeço no trabalho, algo novo que você espera do Senhor. O conhecimento do Senhor nos proporciona um recomeço. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, elas não sabem como recomeçar a vida, estão paradas, impregnadas. Mas como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Elas só precisavam do conhecimento que vem do Senhor. Elas só precisavam do conhecimento que vem dos céus, que está ao alcance de todos. A palavra de Deus está ao alcance de todos. Um lugar aberto para poder chegar, se sentar e ouvir a palavra. Dizer: meu filho, minha filha, eu tenho um recomeço para a sua vida. Eu tenho algo novo para a sua vida. Em Cristo você pode recomeçar tudo aquilo que havia perdido. Em Jesus você pode recomeçar a sua família, reestruturar mais uma vez, para que sua família seja uma bênção, para que sua família, meu irmão, minha irmã, seja referência, dizer: meu filho, minha filha, eles andaram sim em caminhos ruins, mas agora estão na presença do Senhor, porque eu me fortaleci na palavra, e eu sabia que através dessa palavra, o conhecimento de Deus, que vinha sobre a minha vida, trazia um recomeço. Deus tem recomeço para a sua vida, de algo que você perdeu, ou de algo que você achava que não vinha mais. Deus tem recomeço para a sua vida. Então, creia nessa palavra, comece a entender isso. Busca em Deus o conhecimento que lhe é devido. Você é povo de Deus, povo escolhido. Meu irmão, minha irmã, você é uma bênção. Busca no Senhor o seu conhecimento, esse conhecimento aqui, que faz nos levantar, nos fortalecer, e mais uma vez prosseguir. Meu Deus do céu, quanto nós precisamos de conhecimento, de conhecer quem é esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que os meus louvores aqui falou que é o Deus do impossível. Não tem algo, não tem nada na sua vida que seja impossível para Deus. Deus é Deus que pode todas as coisas, que pode transformar. Eu imagino Adão e Eva como eles ficaram aqui. E agora? Nós vamos morrer. Sim, vocês vão morrer, mas ainda vocês vão ter uma vida, vocês vão ter filhos. Mas quando vocês morrerem, virá sim um cordeiro que pagará esse pecado, dessa desobediência, e vocês vão viver uma vida eterna. Sabe, irmãos, o conhecimento pleno de Deus é entender que nós estamos passando aqui pelo momento, pelo um tempo. Vamos sim viver coisas boas, maravilha de Deus, vamos sim viver. O melhor de Deus, vamos sim buscar. Mas entendendo que Deus tem muito mais do que pedimos e do que pensamos. Se de repente você ganhasse uma causa na justiça,
de 100 milhões de reais, como você acordaria? Bem, eita Senhor, eita glória. 200 milhões. Eita Senhor, agora eu vou viajar, meus planos, abençoar pessoas, a família. Mas o que você preferia? 10 milhões? Ou acordar mais uma vez amanhã? Ou seja, a riqueza do mundo, ela nem se compara a cada presente que Deus nos dá a cada dia. Ela não se compara num acordar mais uma vez. Ela nem se compara em olhar para nossos filhos e dizer: Senhor, muito obrigado que eu estou aqui. E através do conhecimento que o Senhor tem me dado, eu vou instruir meu marido, minha esposa, eu vou instruir meu filho, eu vou instruir meus amigos, meus vizinhos. Que nós possamos a cada dia, irmãos, através do conhecimento que é nos dado, instruir outras pessoas, para que assim, como aconteceu na sua vida o grande recomeço, aconteça também um grande recomeço na vida de outras pessoas. Pessoas que aos olhos dos homens estão perdidos, mas para Deus não. Eles ainda serão uma grande bênção. E a terceira coisa aqui, irmãos, para nós encerrarmos: o conhecimento me fortalece para prosseguir. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Talvez no começo dessa leitura vocês dissessem assim: eu vi uma grande profecia agora de Paulo para a vida de Timóteo. Mas ele disse: olha, estou falando mais uma vez, estou repetindo mais uma vez, para que vocês se lembrem, para que vocês não façam como muitos, que rejeitaram o conhecimento e discernimento e naufragaram na fé. Não conseguiram prosseguir, não conseguiram ir adiante. Irmãos, eu digo isso por experiência própria, por coisas que também já aconteceu na minha vida. Quantos projetos, irmão, que hoje eu sabia que era de Deus, que hoje eu sei que era de Deus, e quantas coisas eu deixei para trás, quantas coisas eu parei, quantas coisas eu desisti. Hoje eu me arrependo, sim, me arrependo. Mas eu sei que para Deus nunca é tarde, quando se tem o conhecimento da palavra do Senhor. Quantas coisas de Deus para a sua vida você deixou? Quantos projetos que vocês começaram e não terminaram? Ah, irmãos, eu comecei a abrir um negócio e parei. Eu comecei um estudo e parei. Eu comecei um curso, algo de Deus para a minha vida, e parei. Aí Paulo vem com essa instrução para Timóteo. Coisas que também você já tem ouvido. Uma palavra que já tenha tratado ao seu coração. Estou falando aqui para você, Timóteo, meu filho, mais uma vez. Que você prossiga, para que você não faça como muitos, que naufragaram na fé. Naufragaram. Que nós possamos sempre continuar buscando ao Senhor, buscando discernimento, buscando o conhecimento que provém de Deus, o discernimento, o conhecimento para nos fortalecer nas horas difíceis, um conhecimento para nos mostrar o caminho que devemos andar, o conhecimento de dizer não para as coisas que não provêm de Deus, para aquilo que muitas vezes, ou já muitas vezes Deus já disse: não, meu filho, não é por aí. Para nós também dizer não. Nós só podemos dizer não quando temos conhecimento. Que nós possamos buscar um conhecimento que provém dos céus. Com esse conhecimento, irmão, que vai fazer a grande diferença em nossa vida. A grande diferença em nossa batalha.
Não é quando, irmão, nós oramos sim que devemos orar. Não é quando nós clamamos sim que nós devemos clamar. Mas é quando também nós se levantamos e declaramos também a palavra de Deus. Foi assim que Jesus fez no deserto. Quando Satanás, até mesmo através da palavra, veio tentá-lo. Lança-te daqui, porque está escrito: dará ordem aos seus anjos. Mas pelo conhecimento da palavra, Jesus responde: não tentará o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Que diante das ciladas, da armadilha do inimigo, que nós possa estar guardado o conhecimento que provém dos céus, para que nós possamos caminhar bem, agradando ao Senhor, para que o Senhor possa se alegrar diante do nosso posicionamento, que o Senhor possa se alegrar diante das nossas decisões. E isso se dá através do conhecimento de Deus, conhecimento que exige luta, sacrifício, conhecimento, meu irmão, que existe a cada dia uma dedicação na palavra, dedicação no ouvir, dedicação no observar. Começa a observar o que Deus já tem feito na sua vida, nos mínimos detalhes, o cuidado, a forma que muitas vezes ele diz: não é agora, não é esse momento, mas logo na frente nós vimos como foi bênção, Deus não ter nos abençoado naquele momento, mas depois da caminhada, porque nós estamos mais preparados, nós recebemos, e aí sabemos cuidar de tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, tem nos dado. Tudo isso se dá, irmão, até mesmo gratidão, através do conhecimento, que possamos ser gratos com conhecimento. Eu sou grato a Deus porque eu sei da forma que Ele tem me tratado, do cuidado comigo, com minha família, é através do conhecimento. Deus deseja de seus filhos conhecimento. Busquemos e prossigamos em conhecer a Deus, porque só dessa forma, assim como filhos e como filhas, podemos agradar a Ele. Que possamos, em nome de Jesus, ter esse cuidado, porque, irmão, muitas coisas vão se levantar, muitas perguntas maliciosas. Irmãos, algo que eu já vinha meditando na palavra e que eu ouvi só testificou o que eu estava pensando. Quando nós fazemos um apanhado da palavra de Deus, da caminhada de Jesus, Jesus se dava bem com todo mundo. Com as prostitutas, Jesus se dava bem. Com os ladrões, ele estava ali ensinando. Aqueles que cobravam imposto, com todos, Jesus se dava bem. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, o momento que Jesus, ele fica de verdade engasturado, é com os fariseus. Com os fariseus. Homens que eram doutores da lei, homens que estudavam a palavra, porque um fariseu, naquela época, alguns estudiosos falam que a criança começava a ter aquela aula rabínica aos 4 anos de idade, que quando completava 8 anos, já era horário integral, todo dia lendo a palavra. Aí quando Jesus ia falar algo para os fariseus não entendiam. Chamava de bando de víboras, pessoas, irmãos, que tinham a palavra, mas não tinham conhecimento que provinha dos céus. A ponto do próprio Jesus dizer assim: vocês fariseus hipócritas, vocês lutam, movem céus e terras para converter uma alma, mas depois que ele se converte, vocês os tornam mais filhos do inferno do que dos céus. Pessoas, irmão, que tinham conhecimento simplesmente da letra, mas não da vontade de Deus. Que nós possamos ser filhos e filhas que conhecem a vontade de Deus, a palavra de Deus, que possamos conhecer de fato esse Deus. Deus é um Deus muito lindo, Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que nos fortalece a todo momento. No seu momento de luta, no seu sofrimento, Deus está ali, ó, do seu lado, te mostrando, te levantando. Que possamos ser gratos de verdade, com o conhecimento que nós temos recebido aqui, todos os dias, seja através de uma mensagem, através de um abraço, através de uma palavra. Que possamos a cada dia prosseguir e conhecer a vontade que vem dos céus para nossas vidas, em nome de Jesus. Você fica em pé do seu lugar, vamos orar, amém?